Se os questionamentos são aceitos por Deus, é sobre isso que nós vamos conversar neste vídeo. Oi, gente, paz do Senhor Jesus, meu nome é Raquel e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre: será que ao questionarmos ao Senhor, nós estamos fazendo algo errado? Será que nós não devemos questionar a Deus? Então, gente, se você tem dúvida em algo, se você tem a intimidade com Deus, ou se você buscar ter a intimidade com o Senhor, você logo vai perceber que questionar a Deus não era errado, muito pelo contrário. Nós temos que mostrar interesse pelas coisas do Senhor. E isso, lógico, que gera em nós certos questionamentos. Nós temos como exemplo a história de Jeremias, o profeta Jeremias, que questionou o Senhor quando quando o Senhor disse que vai usá-lo. Ele questiona ao Senhor, né, qual a forma como ele seria usado, se ele não sabia falar direito. E o Senhor diz que colocaria as palavras na boca de Jeremias. E nós temos o caso também de Moisés, a história de Moisés. Ele achava que não ia conseguir dar conta do chamado que Deus tinha para a vida dele. Mas a todos esses questionamentos, nós vemos Deus responder a Jeremias, a Moisés e a todos os outros irmãos na fé, ao qual questionava ao Senhor. E é muito normal nós questionarmos a Deus, uma vez que tudo que Deus pede para cada um de nós é algo muito grandioso, vai além da nossa capacidade humana. Porém, Deus que chama é o Deus que capacita. Mas eu anotei aqui para que eu não me esquecesse, nós temos que lembrar de algo, que é o limite que Deus nos dá, né? Para tudo nessa vida existe um limite, certo? Então, se Deus já te falou, se Deus já te respondeu por meio de um vídeo, por meio da sua palavra, muitas das vezes o Senhor já usou até um profeta para você, muitas vezes Deus já trouxe essa convicção ao teu coração, à tua mente, e você continua insistindo, perguntando ao Senhor sobre algo que Ele já te respondeu, sobre algo que Ele já te falou, que já foi confirmado. Muitas das vezes Deus usa até a boca dos teus filhos, Deus usa o teu esposo, Deus usa a tua esposa, homem, mulher que está aqui ouvindo este vídeo, e você continua questionando. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o questionamento pode se tornar falta de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que prestar atenção para o nosso questionamento não passar dos limites e se tornar falta de fé. Mas quando identificar isto, é o que eu acabei de falar aqui com você que me ouve. Deus já confirmou para você de todas as formas, porque de certa forma você já sabe disso, porque Deus confirma de diversas maneiras. Então, se você já tem a certeza de que é isso, porque nós temos um pouco disso, né? Deus está mostrando, Deus já confirmou, Deus já falou, mas mesmo assim, nós continuamos pedindo mais uma resposta, nós continuamos pedindo mais uma confirmação. E aí, muitas das vezes, acaba tomando atitudes erradas. Por quê? Por falta de fé naquilo que Deus já falou, naquilo que Deus já trouxe e já confirmou ao seu coração. Não passe do limite num questionamento. Questionar uma vez é viável. Duas vezes, quando você questiona por mais de 2, 3 vezes ao Senhor, você tem que ter muito cuidado para isso não se tornar falta de fé. A Bíblia vai dizer que Moisés questionou a primeira vez, questiona uma segunda vez e o Senhor, em sua infinita misericórdia e bondade, responde aos questionamentos de Moisés. Porém, vai haver um momento em que a Bíblia diz que Deus já estava se irando com a falta de confiança que Moisés estava tendo na palavra do Senhor quando ele é chamado. Então, o Senhor, mesmo assim, usa da sua infinita misericórdia e diz: Moisés, eu vou pedir para que Arão vá contigo falar a Faraó. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado para não levantar a ira de Deus. Porque quando Deus fala,
é porque ele tem urgência em fazer algo. Então, nós temos que estar atento, buscar a maior intimidade com Deus, para que nós não venhamos a estar em pecado, né? Quando nós deixamos de confiar em Deus, nós estamos em pecado, porque Deus, quando fala a nós temos que ter a sensibilidade de ouvi-lo. E uma vez que não ouvimos a voz de Deus, nós corremos um grande risco de fazer coisas que desagradam a Ele. E, consequentemente, estamos em pecado. Então, não deixe de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Porque certa vez eu ouvi de uma pregadora, né, a missionária Camila Barros, e ela disse que obedecer a Deus não é fazer o que Ele quer. Obedecer a Deus é fazer o que Ele quer, mas na hora em que Ele está mandando. Amém, meus irmãos? Então é sobre isso. Porque pelo muito questionar, anotei aqui, pelo muito questionar, nós podemos demonstrar uma falta de fé, uma falta de confiança, certo? Então é isso. Não é errado questionarmos ao Senhor. Se nós temos dúvida, nós temos que perguntar, né? É aceitável nós perguntarmos. É aceitarmos nós queremos saber mais do Senhor, né? Mas se esse questionamento já está durando por muito tempo, esse questionamento já vem de meses, de ano, em algo que Deus já confirmou teu coração, então vamos cuidar de fazer o que Deus está mandando. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. E não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, o sininho de notificações. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deus te abençoe. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.